Estamos iniciando mais um Nostalgia na TV. Solta a vinheta. Perdidos no espaço. Vigilante rodoviário. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre onde é o rei dos macacos, né? O herói de muita gente. Eu mesmo curti bastante, né? Curto bastante. Que é o Tarzan, né? O rei das selvas. Um personagem que eu acho que faz parte do imaginário de milhões e milhões de pessoas no mundo todo. E Edgar Rice Burroughs, que é considerado o pai do Tarzan, né? Ele nasceu em 1875, né, em Chicago, e faleceu em 1950. Né? Ele nasceu em uma família de classe média baixa, né, não vamos dizer que passava necessidade, mas tinha uma vida de muita luta, muita labuta. E, bom, ele reclamava muito, isso ele contou em livros, que o pai dele contava histórias, né, para eles, e ele não gostava, ele detestava, e ele prometeu a si mesmo que jamais ele se envolveria com um escritor, com algo ligado ao cinema ou coisa parecida, né? Então ele teve várias vertentes de trabalho que ele acabou, por exemplo, ele trabalhou com o irmão dele em fazenda, ele tentou trabalhar com o pai, né, no trabalho dele de manufaturados, então vários, e nenhum acabou dando certo, né? E ele acabou se casando, depois que ele se tornou adulto, ele acabou se casando com Emma, que era uma namorada de infância, né? Mas ele não parava emprego, ele já havia sido demitido em 18 empregos. Então ele não sabia qual a aptidão que ele tinha. Então ele fundou uma empresa de apontadores de lápis, né, que na época estava muito em voga. Ele achou que aconselharam ele a abrir essa empresa. Então ele investiu junto com o irmão, né, e nas horas vagas ele lia livros sobre ficção, sobre aventuras, e ele indagava: eu posso escrever melhor que essas porcarias, né? Ele pensava. E ele já tinha um certo talento, porque nas horas vagas ele escrevia roteiros, escrevia, né, alguns poemas, filmes de aventuras. Então ele era bastante inventivo, um cara bastante inteligente, né? Só que não tinha dinheiro para investir. Então o que ele fez? Ele escreveu, em 1912, ele escreveu A Princesa de Marte, que era um livro sobre uma princesa, uma menina que era diferente, né? Então ele colocou o nome de Princesa de Marte. Bom, só que teve uma editora que gostou, ele apresentou para vários amigos, várias pessoas, eles gostaram, e dentre essas pessoas tinha o dono de uma editora. Então ele chegou e comprou por $700, né, para poder editar esse livro. E acabou rendendo bom dinheiro para ele. Tanto é que ele conseguiu comprar uma enorme terra, né, em Los Angeles, né, e lá ele construiu a própria empresa dele, que ia trabalhar com os amigos que curtiam literatura, livros e tudo mais. E em 1912, ele escreveu um livro sobre... 1914, mito. Ele escreveu um livro sobre... Ele havia lido um livro que era de um escritor, ele achou muito interessante, falava sobre Rômulo e Remo, que haviam, né, sido alimentados por uma loba. E isso ele falou: não é ficção, dá para sair uma boa história daí, né, já que era um cara bem inventivo. Então ele escreveu a primeira aventura de Tarzan, né, ele colocou o nome Tarzan, que seria Pele Branca, né? Então a história baseava-se, que essa foi a primeira vez que se ouviu esse nome, Tarzan, a história baseava-se um lorde, né, da família rica inglesa. Então eles foram fazer um safari na África, um navio cheio de pessoas junto com ele que iam trabalhar para ele. Só que chegando, iam fazer um safari na África, só que chegando perto da África, teve um motim e o pessoal começou a ter problemas, né, com os funcionários, e acabou chegando pouca gente lá, né, poucos funcionários ficou com ele, tentaram tomar o comando, não sei o que eles queriam. Então ele acabou ficando preso na ilha, que não tinha como voltar,
e o pessoal acabou deixando eles lá e foram embora com o navio. Então o Lorde, a sua esposa, ela estava grávida, eles acabaram construindo uma cabana onde eles viveriam. Então levou somente os utensílios, muitos livros, né? Já que ele era uma pessoa que gostava de ler. E a esposa, nesse inteirinho, teve um filho, né? Teve um bebê, mas ela acabou morrendo, não resistiu. E o pai da criança acabou sendo atacado por macacos selvagens, acabou atacando, né? E mataram o pai dele. O que aconteceu? Então essa criança, logo quando essa criança nasceu, faleceu também o filhote da Kala, que era uma macaca, que era, vamos dizer, ela era a principal fêmea do líder dos macacos. Só que os próprios macacos invadiram, né, a casa para saber o que tinha lá, porque eles não gostavam de humanos, já que tinha uma tribo, né, que eram carnívoros e que acabavam pegando macaco, matando, torturando, então eles odiavam. Só que eles iam matar o bebê, só que essa Kala não deixou, né, e acabou adotando o garoto, adotou no bebê, mesmo contra a vontade dos líderes, dos macacos, né. Ele acabou sendo criado por ela, com muita proteção, porque eles não gostavam, porque era de uma raça diferente, né. Então, atingindo a maioridade, ele acabou vendo seu reflexo na lagoa e viu que ele não era igual a eles. Então ele foi atrás, né, de saber quem ele era. Então ele foi nessa cabana, ele tinha um pingente com a foto dos pais. E a Jane, o Tarzan acabou se apaixonando pela Jane, né? Só que na tripulação, o que não foi explicado antes, eu não comentei, é que o irmão do pai, no caso do Tarzan, né? Ele estava lá e acabou, pelo pingente que ele tinha, ele viu que era as fotos do irmão dele. Então ele perguntou para ele quem era. Ele falou, isso aqui parece que era, pelo menos estou sabendo, é meu pai, né, que a Kala falou. Então eles acabaram levando ele de novo para a civilização, junto com a Jane. Né? Só que a Jane já estava para casar, aquele negócio todo, e ele abriu mão, o Tarzan acabou abrindo mão de toda a herança, de toda a riqueza. E a Jane acabou não se casando com o rapaz, né? E junto com o pai ela pediu, eles retornaram à África porque ela estava apaixonada pelo Tarzan, né? E ao retornar ela acabou se encontrando com ele, apesar da dificuldade de comunicação, já que ele ainda era meio selvagem, né? Mas ela estava apaixonada e nesse interior eu gostaria de colocar um adendo, porque logo no final apareceu uma criança, que era chamada de Boy, né? Só que a sociedade americana era bem conservadora, então acabou que ele não poderia ser filho biológico deles, então ficou como adoção. Isso, e a adoção dessa criança, inclusive, né, causou bastante polêmica nos Estados Unidos, porque ela era hiper, mega conservadora, né? E aí, no caso, a Cheetah entrou também no final do livro, né? E esse livro acabou se tornando um best-seller, né? Que o Edgar Rice Burroughs ele lançou. Daí em diante, né? Ele começou a se preocupar, não só os livros, ele viu o sucesso que foi, ele começou a lançar um livro atrás do outro, já que ele era um escritor contumaz, ele era possessivo. E então ele começou a ver maior ganhos, por exemplo, colocar em tela de cinema, né? Ainda era cinema mudo. Então, em 1918, ele acabou fazendo, escrevendo um roteiro para o filme Tarzan. E o primeiro Tarzan foi Elmon Lincoln, né? Era bem rústico, parecia que estava a ideia das cavernas, mas acabou que o público gostou, acabou sendo um sucesso, o pessoal adorou, né? A história é uma história muito interessante, muito inovadora. O ator também, o Elmon Lincoln, era um ótimo ator. E acabou que a bilheteria foi bem grande, ele conseguiu uma boa quantia, que é para ele investir em outro filme, né? Então, de 2 em 2 anos, tinha sempre uma produção de Tarzan. Só que os atores não era mais a mesma coisa do primeiro, e o filme começou a cair na mesmice. Ele deu um hiato de uns 4 anos, né, para produzir
um outro filme. Isso ele ia escrevendo vários livros de outros tipos, mas nenhum com sucesso, né, de Tarzan. Então entrou vários outros atores interpretando Tarzan, né, mas ainda faltava aquele carisma e isso estava preocupando o Edgar, porque nenhum foi aquilo que ele queria, aquilo que ele esperava, né, do personagem, e histórias bem diferentes daquilo que ele havia escrito. Isso está deixando ele irritado. Então, em 1930, ele já estava bastante irritado, porque o Tarzan já estava caindo na mesmice, não era aquilo que ele esperava. Então ele juntou com o Joey Lester, que era um cara famoso e um cara muito bom. Então ele falou, nós vamos produzir agora um Tarzan, mas eu quero agora um filme diferente, um Tarzan que vai arrebentar a boca do balão. Então ele começou a procurar quem seria esse Tarzan. Ele procurou atores conhecidos como Clark Gable, né, e vários outros, só que nenhum agradou a ele. Por incrível que pareça, para tu ver quando tem que acontecer a coisa, que ela cai no colo da pessoa, o Johnny Weissmuller, que seria o futuro Tarzan, ele trabalhava vendendo piscinas, né? E nesse inteirinho, ele foi instalar uma piscina na casa do Clark Gable. Ele foi instalar uma piscina justo na casa do Clark Gable, né? Que já era um ator conhecido, um ator famoso. Para quem não sabe, ele fez o Vento Levou, né? Esse clássico do cinema. Então eles acabaram fazendo amizade. E o Clark falou, quando você for em Quicksilver, ali nos estúdios da MGM, para que ele o visitasse, né? Para eles irem almoçar e trocar uma ideia. Já que ele gostou muito da figura do John Weissmuller. E o John Weissmuller, ele era um nadador, ele foi em 5 Olimpíadas, ele foi campeão de natação. Então, era um cara fora do comum, são recordes que alguns até hoje ainda não foram batidos, né? E ele chegou, como ele estava lá perto, ele foi visitar o Clark Gable. Só que quando ele chegou lá, ele foi barrado na portaria, né? Não quiseram deixar ele entrar. Então ele ficou desapontado, ficou por ali. Aí uma pessoa lá um funcionário que também eu conhecia, né? Já que ele havia sido um nadador, era um nadador de muito nome também, né? Acho que o rapaz não reconheceu, não deixou ele entrar. Então ele falou, é difícil entrar, tem filmagem, só que eu tenho um toque para você. Você vai até lá e você fala que você vai fazer teste para Tarzan, que é o próximo filme do Tarzan. Ele falou, tudo bem, então eu vou nessa. Aí ele conseguiu entrar, fez os testes de Tarzan, subindo em árvore, pulando em corda lá, nadando, enfrentando animais lá que eles tinham contratado no zoológico para poder fazer os testes, né? Aí ele encontrou com o Clark Gable, saíram, almoçaram e ele retornou para casa pro serviço dele, que era vender piscinas. Só que 2 semanas depois, chegou lá um envelope na casa dele, falando que ele tinha passado no teste. Aí ele foi até lá, o Burroughs conversou com ele e viu que ele poderia ser o Tarzan. Era um cara quase 2 metros, né? Um galã para a época. E em 1930 começou as filmagens. E em 1931 o Tarzan foi para as telas. Foi um sucesso arrebatador. É o Tarzan que é referência hoje para todo mundo. Quando se fala em Tarzan, Johnny Weissmuller é o cara, né? É o cara que mais encarnou o herói. O Burroughs mesmo considerava ele como o Tarzan perfeito, né? Porque o Tarzan, até ele comentava, o Tarzan não podia ser burro, porque ele tinha que ser uma pessoa com uma certa inteligência, com uma certa cultura, justamente por isso que ele dominou, né, a selva africana. Só que o John Weissmuller começou a ficar muito conhecido, começou a ser assediado por outras empresas, né, cinematográficas, mas ele, como é uma pessoa de palavra, ele ficou com o Burroughs mesmo, e com a MGM, e ele foi Tarzan durante 19 filmes, entendeu? E chegou a determinar a época que ele já não tinha mais aquele pique, né? E não tinha mais substituto à altura. Eles tinham o Gordon Scott, né? O Buster Gable, que tem o outro Tarzan, que também fizeram Tarzan
fizeram um relativo sucesso, mas não foi igual mais o Johnny Weissmuller. E em 1948 já não tinha mais aquele pique, né, para fazer Tarzan, não tinha mais condições, já era meio gordo, fora de forma. Aí ele produziu o filme Jim das Selvas, foi 26 episódios, né, mas que viveu sempre à sombra do Tarzan. Não conseguiu emplacar e parou nos 26 episódios. Inclusive, em 1942, na Segunda Guerra, ele foi escalado para fazer um pequeno filme para as tropas, né, incentivando patriotismo, para que desse aquele incentivo às tropas americanas, né, que estavam numa guerra feroz com a Alemanha nazista. E ele conseguiu fazer, né, e essa foi a contribuição que ele deu. E o Burgos foi ele também ajudou, né, como correspondente, também na guerra voluntário, o modo que eles ajudaram, né? E logo após o John Weissmuller, eles não conseguiram, testaram vários atores, foram produzidos gibis, desenhos, inclusive o último foi da Disney, né, que foi o mais bem feito, que também acabou alavancando ainda mais a fama de Tarzan, porque nunca deixou de passar. E só que o Burgos acabou falecendo em 1950, ficou aquela lacuna, né? Mas eles continuaram, porque ele deixou o roteirista, deixou o pessoal. E eles tiveram a ideia de 1966, eles juntaram todos os Tarzan, tem uma foto promocional, a gente pode ver na internet que ela está lá, né? Então eles começaram a escalar para um seriado, procurar também vários Tarzans, né? Tinha um rapaz que já estava escalado, um rapaz obscuro, mas estava escalado, que eles tinham gostado. E o Ron L., que seria o futuro Tarzan, ele seria apenas primeiro para um dublê, ou, né, seria um sósia em um episódio, um falsário, né? Mas só que o cara não apareceu para a gravação, e o Ron L. acabou fazendo. E ele acabou ficando, né, como Tarzan. Ele acabou gravando, inclusive foi gravado aqui no Brasil, né? Foz do Iguaçu, aquele grito que ele dá, logo no começo do seriado, em Foz do Iguaçu, no Brasil. Algumas cenas foram filmadas no Brasil, e depois, devido ao clima, né, que não estava combinando muito com as filmagens, então eles acabaram indo para o México, né? As filmagens acabaram indo para o México, e eu acho que é o Tarzan também, junto com o John Weissmuller, né? É os Tarzan que a gente mais conhece, né? John Weissmuller, inclusive, né, no final da vida, a esposa dele, que era a Carla Weissmuller, acabou levando ele para Acapulco. Ele já estava debilitado, já não conseguia engolir. Um pouco antes ele tinha feito uma matéria no Fantástico, né, que repercutiu bastante, que ele ficava nesse hotel dos artistas, né, retiro dos artistas. Infelizmente, em 1984 ele acabou falecendo e nós perdemos, o Tarzan mais conhecido, infelizmente. O Ron L., que foi o outro Tarzan que marcou também, né? Foi 57 episódios. E para quem não sabe, o Fess Parker, que é o Daniel Boone, era padrinho dos filhos dele, né? Tanto é que quando o Fess Parker morreu, foi ele quem fez o discurso lá emocionado e tudo mais. Ron L. ainda é o único Tarzan que ele está vivo ainda. Ele mora em Los Angeles, né? Está com 87 anos, graças a Deus está bem, apesar da tragédia da vida dele, né? O filho dele acabou, numa tragédia, acabou matando a própria mãe num surto, né? Infelizmente, são coisas que acontecem, mas é o único que está vivo, ele está bem, está com saúde, né? E a gente está aí, está esperando, né, que surja alguém que também seja meio carismático. Nos anos 2000 foram feitos vários filmes para cinema, inclusive, passou na televisão, mas ainda não tem aquele carisma, né, do John Weissmuller, do próprio Ron L. O Gordon Scott foi o que chegou mais perto, né? E a gente tem essa
Por exemplo, o desenho da Disney foi muito bem feito. Né? Nos anos 70 fizeram também os desenhos do Tarzan, nem todos vieram para o Brasil. Né? A maioria ficou lá fora, poucos compraram. O Tarzan do Ron Helley, por exemplo, foi só em 70, né? Que a Record, por exemplo, trouxe, a Globo depois reprisou também. Mas a gente fica na expectativa de que aquilo que o Burroughs planejou, ele pensou, ele escreveu, né, seja aquele Tarzan que ele imaginou. Tanto é que o que chegou mais perto foi o John Weissmuller Miller. Só que ele esperava um Tarzan mais inteligente. Né? Eu acho que a gente ainda tem a expectativa de ver aquele Tarzan que, como diz, que seja de raiz mesmo. Né? Porque no Burroughs, inclusive, o Tarzan ele era uma pessoa inteligente, autodidata. Né? Como eu falei antes, ele sempre colocou que o Tarzan teria que ser muito mais inteligente do que todos os animais para poder suplantá-los, né? Ser o rei da selva. Tem um adendo aí, um parênteses que eu quero falar, é sobre a Cheetah, que é uma personagem importante, e ela morreu em 2011, com 80 anos. Né? Ela viveu uma parte da vida dela logo depois das filmagens. Ela ficou no sítio, numa fazenda do John Weissmuller. Né? Logo após o seu falecimento, ela foi levada para um resort, um lugar, um espaço enorme que fizeram para ela. Né? E com os cuidados, com toda a atenção que era dada a ela, ela gostava de desenhar, que era muito alegre, apesar que gostava de jogar excremento nas pessoas, quando ela surtava. Alguns duvidam alguns especialistas que viveu 80 anos, eles acham muito. Mas também não desmentem, né? Porque ela foi criada com todo o amor, com todo o carinho, com todo o cuidado. Inclusive a Maureen Sullivan, que era a Jane, ela colocou que ela é mãe da Mia Farrow. E ela colocou logo após a morte do John Weissmuller que ela costumava morder a mãe dela. Né? Mas era um animal muito inteligente, um animal diferente. E então, em 2011, infelizmente, ela se foi. Segundo especialistas, ela estava com 80 anos. Pessoal, eu queria passar para vocês uma coisa muito legal. Essa foto aqui ela veio cair nas minhas mãos, né? Eu tenho sorte, que essas coisas sempre aparecem para mim. Essa foto aqui é de 1938, a foto original, autografada pelo John Weissmuller, né? Ela era foi o jornalista Valdemar Siqueira. Ele é de Santos. Ele foi, nessa época, lá no estúdio de Hollywood e acabou conhecendo, né, o John Weissmuller, os diretores e tudo mais. Então ele deixou o endereço dele e eles mandaram para ele, né, Metro Goldwyn Mayer, eu já vi com o nome do ator, é muito bem feito. E ele faleceu, só que a família não deu o devido valor, né, iam jogar fora. Um rapaz pegou e, sabendo do meu amor pelos seriados, pelos filmes antigos, né, pelo cinema, e acabou me presenteando. É uma coisa que eu guardo com o maior carinho. Né, é a coisa que tu não se vê todo dia. Tarzan, mais ou menos, a gente resumindo isso daí. Tem muita coisa, muitas curiosidades que eu ainda quero contar, mas isso vai demandar ainda muito tempo. Um outro programa, né, que eu quero fazer ainda, porque eu tenho muitas curiosidades que eu vou inclusive estar catalogando para a gente poder passar para o público. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente fica como um resumo, porque é uma história bem longa, é uma história muito interessante. Tá? O pessoal vai gostar. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu gostei, né? Porque é um herói, mas ouve-se pouco falar realmente da história dele. Né? É uma história muito interessante, muito bacana. Né? Alguns falam que foi baseado em fatos reais, mas aí a gente não tem certeza. Ok, pessoal? Então, um abração para vocês e fiquem com Deus. E até o próximo programa, se Deus quiser. Perdidos no espaço. Vigilante rodoviário.